Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre suprimento. Sim, é um tema bem comum quando a gente fala de relacionamentos abusivos, porque pessoas abusivas em geral, elas não buscam se relacionar, né? É como eu sempre venho falando para vocês aqui, se você acompanha esse podcast, você sabe. As pessoas abusivas, elas têm muitos bloqueios com relação à troca. Elas têm muita dificuldade de trocar dentro de uma relação afetiva, né? Isso porque elas têm situações emocionais muito mal resolvidas, coisas que às vezes vêm até da infância delas, coisas muito antigas. Então, quando a gente fala de suprimento, primeiro a gente precisa entender o que é suprimento, né? Suprimento é alimento, suprimento é aquilo que nos mantém vivos, né? Você pode ter diversos tipos de suprimento, né? E a pessoa abusiva, ela busca sempre suprimento, mas é um tipo de suprimento diferente. É o suprimento emocional, para suprir justamente uma falta que ela traz dentro de si. Seja uma carência da infância, seja uma falta de aprovação, seja uma invalidação que ela passou na infância, ela busca com esse companheiro, essa companheira que ela tem hoje, suprir esses vazios, essas lacunas. Ok. Até aí você pode me dizer, Joana, isso é muito normal, porque nós estamos numa sociedade que as pessoas se relacionam muito para trocar suprimento mesmo, né? Porque realmente as relações muitas vezes se estabelecem de maneiras muito neuróticas. Porque, pessoal, querido, querida, que estão aí me ouvindo, não é saudável a gente querer que o outro supra nossas faltas, preencha nossas lacunas, porque esse é um trabalho nosso. Esse é um trabalho que cada ser maduro deve tomar para si. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira dizendo: não, mas minha mãe não me deu afeto suficiente, meu pai não me deu atenção suficiente, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Ok, e o que nós vamos fazer com isso? Essa é a questão que fica. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos passar o resto da vida cobrando aqueles que não nos deram? E pior que isso, buscando outras pessoas para que façam um trabalho que nós não estamos fazendo. Nós estamos relegando, nós estamos nos negando a olhar para algo que nós mesmos podemos curar, né? É lógico que isso exige muitas vezes que você busque terapia, que você trabalhe no seu autoconhecimento. Por isso mesmo que pessoas abusivas vão ter muita dificuldade em encontrar suprimento emocional nelas, em entrar em contato com as próprias emoções, em preencher as próprias lacunas. Mas as pessoas que passam por relacionamento abusivo, fatalmente têm o mesmo tipo de dificuldade, porque é esse movimento vampiresco, é esse movimento simbiótico que te prende ou te prendeu numa relação abusiva. É justamente isso, porque de um lado você tem a pessoa abusiva querendo te sugar, e do outro lado você encontrou alguém que num primeiro momento reconheceu tudo aquilo que ninguém jamais reconheceu em você, tudo aquilo que talvez nem você mesmo, nem você mesma tenha sido capaz de reconhecer em si próprio. As pessoas que estão dentro de um espectro de normalidade, e eu não gosto de usar esse termo normal, porque normal vem de norma, e quem que dita a norma? Quem vai dizer o que é normal, o que não é verdade? Mas nesse caso a gente vai ter que usar esse termo mesmo. Quem está dentro de um espectro normal, ou melhor, vou usar uma palavra melhor para você me entender melhor.
Quem está dentro de um espectro saudável é uma pessoa que é capaz de lidar com as próprias emoções, que consegue se gerenciar emocionalmente. O que é o famoso gerenciamento emocional? É a gente perceber as nossas emoções, é a gente conseguir controlar as nossas emoções. Óbvio que nós não temos controle total das nossas emoções, mas nós podemos sim nos regular emocionalmente, perceber quando nós estamos exagerando demais, puxar o freio de mão, segurar, perceber que aquele não é o momento de falar, se conter, se controlar, né? Isso tudo é uma maneira de regular as nossas emoções e de ter inteligência emocional. Sem isso, a gente não consegue boas convivências no nosso dia a dia. A gente não consegue construir bons relacionamentos. Saber se gerenciar emocionalmente é muito importante. Muitas vezes, quando você passa por um relacionamento abusivo, você até começa a se perceber como se fosse uma pessoa abusiva, porque as reações daquela pessoa são tão malucas ou te descredibilizam com tanta frequência, como por exemplo no gaslighting. E se você não sabe o que é gaslighting, ouça o episódio sobre isso, que essa confusão toda vai te deixando fora de si. E você vai perdendo o controle das suas próprias emoções. E pode ser que você tome atitudes que você não gostaria de tomar, que você perca o controle das suas atitudes. E nossa, realmente, gente, não tem nada pior, né? Do que a gente perceber que a gente sucumbiu a um ímpeto irracional, burro, né? Depois a gente fica ainda se culpando. E se você é codependente, você vai se culpar em dobro, não é? Então, gente, as pessoas que estão dentro desse espectro saudável de normalidade são pessoas que conseguem se regular, elas conseguem entender. Bom, eu estive assim porque eu estava frustrado, porque eu estava triste, eu preciso ficar um tempo sozinho, eu preciso ficar um tempo sozinha, mas amanhã eu vou ficar melhor. As pessoas abusivas, elas têm muita dificuldade de autorreflexão. Então, elas não vão parar esses minutos para perceber como elas estão se sentindo, para tomar responsabilidade sobre o que elas fazem ou sobre o que elas falam, que é a famosa accountability. Elas não têm isso. Em nenhum momento elas vão buscar essa autorresponsabilidade. Perceber que elas estão provocando o próprio sofrimento delas. Elas precisam de um terceiro. E esse terceiro, muitas vezes, essa pessoa que vai servir de suprimento emocional, essa pessoa que vai servir para que elas regulem as próprias emoções, essa pessoa que vai servir muitas vezes até como um certo saco de pancadas emocional, vamos dizer assim, essa pessoa que vai carregar as culpas, não é verdade? O famoso bode expiatório. Essa pessoa é o suprimento emocional. E pode ser você. Caso você esteja numa relação abusiva ou já tenha passado por uma relação abusiva, você sabe que tudo o que acontecia era culpa sua. Da mesma maneira, o humor dessa pessoa dependia de você. Pelo menos era o que ela te dizia, era o que ele te dizia, não é verdade? Ah, eu estou assim porque você fez isso, você fez aquilo. Ah, eu estou chateada por causa de você. Agora que você fez isso, eu não vou mais. Ah, agora você estragou tudo. São frases abusivas muito comuns, né? Você faz tudo errado, você destruiu o meu dia, você acabou com a nossa noite, né? Sempre colocando a responsabilidade no outro. Quem é suprimento, gente? É objeto. É uma objetificação de você. Se você está ali para suprir as necessidades, você é aquela pessoa que tem que fornecer prazer. Você é aquela pessoa que tem que ser a fonte de alegria. Você é aquela pessoa que tem que abastecer essa pessoa de energia. Você é aquele objeto
que eu posso espancar moralmente, que eu posso humilhar com palavras, que eu posso até agredir fisicamente. Porque você deixa de ser uma pessoa. Isso é a despersonalização do seu ser. Você passa a ser simplesmente um objeto dentro desta relação. E você talvez comece a perceber que as outras pessoas com quem essa pessoa se relaciona merecem muito mais respeito do que você. Pelo menos é o que a pessoa abusiva que se relaciona com você demonstra. Na frente dessas outras pessoas, ela consegue um certo controle emocional. Ela consegue, veja só, até mesmo ser gentil. A pessoa abusiva consegue ser gentil, consegue ser doce, consegue ser desenvolta, sendo que com você só grosseria. É incrível, né, gente? Mas eu vou te dizer uma coisa que é muito triste, mas que é uma grande realidade. É porque para pessoas abusivas, o suprimento não importa. E o suprimento pode ser substituído a qualquer momento. Por isso mesmo que pode ocorrer o descarte. Não só uma vez, como inúmeras vezes durante uma relação. Se você não sabe o que é descarte ou se você não compreende como ele funciona dentro dessa dinâmica disfuncional do abuso emocional, eu recomendo que você ouça. Temos um episódio completo sobre isso aqui no podcast e também no canal do YouTube. É muito importante, gente, que você comece a perceber que ser tratado como um objeto é indigno. Ser tratado como um objeto é tirar de você a sua alma, o seu poder de escolha, a sua capacidade de pensar, de sentir, de escolher, de ser um ser íntegro como você de fato merece. E depois que essa mulher, esse homem, essa pessoa abusiva com quem você se relaciona, ela não consegue mais sugar as suas energias, né? Quando eles não conseguem te vampirizar por algum motivo, vamos supor, porque você começou a perceber o abuso. Vamos supor que você tenha começado a impor limites. E essas pessoas não suportam limites, pessoas abusivas não aceitam bordas. Então, eles começam a te odiar, não é? As pessoas abusivas começam a te odiar porque você deixa de ser suprimento, porque você não está fazendo o que elas querem, porque você não está mais aceitando o jogo de manipulação emocional que até hoje você aceitou. E a partir desse momento, você vai perceber que essas pessoas são repletas de raiva. E raiva talvez seja a única emoção que elas realmente carreguem com bastante vigor dentro de si. Porque nós sabemos que elas têm baixa empatia. Nós sabemos que elas têm muita dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Nós sabemos que elas não lidam bem com responsabilidade. Mas elas são mestras da raiva. Ficam enraivecidas com qualquer coisa. Não podem ser em nenhum momento contrariadas. Agem como crianças mimadas o tempo todo. E você, querido, querida, pode ter durante muito tempo mimado uma pessoa abusiva dentro de um relacionamento disfuncional. Porque talvez você tenha demorado a se dar conta de que você já não é mais uma pessoa dentro desse relacionamento, que você é apenas um suprimento. Você pode ser um suprimento por ser alguém muito bonito, estar do lado dessa pessoa, e para essa pessoa é ótimo porque isso traz um status social. Você pode ser um suprimento porque você é alguém que tem muito dinheiro, tem uma vida abastada, tem um padrão de vida confortável. Então você é um suprimento, porque você pode dar a essa pessoa todo o conforto e tudo aquilo de gostoso que ela quer aproveitar, ela quer utilizar tudo aquilo que é bom, né? E que a vida material pode oferecer. Você pode ser um suprimento, porque você aceita qualquer tratamento degradante.
Você pode ser um suprimento porque você aceita a traição e está sempre de braços abertos a receber essa pessoa novamente. Você pode ser um suprimento porque você aceita que essa pessoa despeje toda a raiva dela, a raiva que ela traz do trabalho, a raiva que ela traz da família, ela despeja em você. Ela fala para você, ela desabafa com você. Ela suga a sua energia toda vez que ela faz isso. Você pode ser um suprimento, porque você está ali sempre tentando agradar. E muito embora não consiga, você permanece tentando. Então, se esse é o seu caso, se em algum momento aqui eu falei algo que você se reconhece, que você reconhece o seu relacionamento afetivo, que você reconhece alguns dos seus relacionamentos, é importante que você faça terapia. Eu peço que você compartilhe esse áudio com mais pessoas, porque este áudio pode mudar a vida de muitas pessoas, para que elas percebam o que é de fato o abuso emocional. O abuso emocional, ele é realmente muito sutil. E nós precisamos falar disso, porque vidas e tempo de vida estão sendo roubados das pessoas. Eu agradeço muito por você ter escutado esse áudio até aqui. Eu desejo que você tenha uma excelente semana e que você invista no seu autoconhecimento, faça terapia e saia de qualquer relacionamento abusivo, comece uma vida nova e maravilhosa. Paz e luz. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.